Olá, meus prezados estudantes. Conforme o professor tinha dito, o professor precisou fazer uma nova edição do vídeo que ajudaria vocês na tarefa de número 13 do Caderno Trilhas, que vai tratar de um outro gênero textual, também de esfera jornalística, que é a entrevista. Eu quero que vocês fiquem atentos a objetivos que tanto a videoaula como a atividade pode ajudá-los. Familiarizar com o gênero oral escrito entrevista, encontrado na maioria das vezes na esfera jornalística. Conhecer e explorar as características encontradas no gênero entrevista e localizar informações tanto explícitas como implícitas dentro do gênero textual entrevista. É bom vocês saberem que a entrevista ela pode ser tanto oral, ou seja, na forma de fala, como escrito, publicado em jornais e revistas. E ela traz algumas características da entrevista, né, onde possamos se familiarizar com o gênero. Mas pergunte-se, quem de nós não ficaria curioso de querer saber sobre aquele artista que a gente tanto gosta? Ou de um determinado trabalho que ele faz? Ou daquele assunto que hoje é o assunto do momento, que o pessoal não para de comentar? Pois a entrevista ela tem este propósito. Ela é um meio jornalístico que ajuda ou leitor, ou telespectador, ou ouvinte a se familiarizar com um determinado assunto. Então, o que seria entrevista? É uma reunião ou conversa entre duas ou mais pessoas em local determinado com o objetivo de esclarecer assuntos pendentes, expor ideias ou obter opiniões dos presentes. Seu principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto de interesse da população. Ela sempre tem a finalidade de informar a população, motivar algo, posicionar de forma crítica sobre a determinada discussão. Então, a entrevista, ela nada mais nada menos que pode ser uma reunião ou uma conversa de um determinado assunto. Ela tem que ter, no mínimo, 2 ou mais pessoas. Numa entrevista, precisaria extrair declarações, extrair informações, né, que é de interesse da população. Qual é a finalidade? Será que é para informar? Será que é para me motivar de alguma coisa? Será que é para dar uma crítica, né? E o interessante, pessoal, que boa parte das pessoas, dependendo do tema que as interessam, elas recortam a entrevista, procuram memorizar as perguntas, procuram memorizar o nome do repórter para poder comentar com outras pessoas sobre qual é o ponto de vista dela sobre aquele assunto. Tanto que vocês veem que a entrevista, ela sempre tem um repórter, que ele está sempre com esse microfone na mão, e aqui no caso, a gente vê muito os repórteres de telejornal abordarem pessoas para saber qual é o ponto de vista delas de um determinado assunto. No caso aqui, vocês estão vendo numa imagem que ela está entrevistando um casal de idosos. Pode ser assuntos ligados à saúde, a assuntos ligados ao coronavírus, que hoje está presente, né? Mas às vezes também tem uma outra forma de entrevista, que é um programa de entrevista, né? O apresentador chama uma pessoa de que tem um destaque pelo seu trabalho ou pela sua por um assunto polêmico e traz para fazer uma entrevista, onde ela possa falar um pouquinho sobre o assunto. Para vocês terem uma ideia, um exemplo. Se eu quero trazer... Hoje está sendo falado de um grande matemático que fez as contas do que aconteceria, uma grande preocupação com o retorno das escolas, né? Uma grande preocupação, né? Então, esse entrevistador chamaria esse especialista na área da matemática, onde ele pudesse explicar sobre isso. Ou ele vai falar sobre um livro que ele escreveu, ou ele vai falar sobre um filme que ele está fazendo. Então, geralmente, um programa de entrevista tem essa finalidade. Mas a gente não tem só a entrevista de programas de televisão como a gente conhece. A gente também tem a famosa entrevista de emprego, que a finalidade é arrumar um emprego. Será que aquele profissional se adequa
aquela vaga de emprego que hoje eu estou precisando muito no meu local de trabalho. Ou nós temos também a chamada entrevista coletiva, né? Vai um monte de repórteres e entrevistam uma pessoa ou várias pessoas numa sala em conjunto para tentar descobrir, para tentar extrair informações sobre aquele determinado tema. Olha só, uma entrevista que vocês podem até fazer mais para frente, que é uma entrevista com os pais, né? Sobre um determinado tema que o professor está trabalhando em sala de aula. Vocês podem também ser repórteres mirins. Então, as características de uma entrevista. Ela sempre tem que ter, numa entrevista escrita, ela tem que ter uma manchete ou um título. Ela tem que ter uma apresentação, que é um resumo, né, dos pontos mais importantes da entrevista, como o perfil do entrevistado, a experiência profissional dele e também o quanto que ele domina o assunto. Tem que ter um assunto, né? Não pode ser uma conversa jogada fora. O entrevistador, que é aquele que faz as perguntas. O entrevistado é aquele que responde as perguntas. As perguntas, no caso, numa entrevista por escrito, elas estão sempre em negrito. E as respostas são retratadas nas falas de cada entrevistado. Só uma dica, pessoal. Às vezes o repórter, para poder descrever certinho a fala do entrevistado, ele faz uma gravação. Mas esta gravação, primeiro é pedido um concedimento da pessoa se ela autoriza ou não que a entrevista seja gravada. Então eu trouxe aqui um exemplo de uma entrevista, né? Essa entrevista aqui fala de sobre os protetores, um protetor da fauna brasileira, né? Que ele está realizando um trabalho de proteção aos mico-leão-dourado. Por exemplo, ela tem que ter uma manchete. A manchete sempre está em letra grande, que é esta. Ela tem que ter um assunto? Tem. Geralmente, começa antes da entrevista. Vou escrever aqui, mal feitinho aqui mesmo. Ela tem que ter um título, ou a manchete. Ela tem que ter um entrevistador? Sim, que é essa pessoa aqui. O entrevistado, sempre aparece a foto da pessoa, né? O que ele faz da vida, né? Eu tenho as perguntas em negrito, que são as perguntas do entrevistador. Mas para a gente se familiarizar mais do gênero entrevista, o professor colocou um exemplo para ajudá-los na tarefa do Caderno Trilhas. Estudo da entrevista. A entrevista, ela tem que ter uma manchete, tem que ter um assunto, tem que ter um destaque, o que a pessoa fez na vida, qual é a finalidade, quem é o nome do entrevistador, o nome do entrevistado, quando que foi publicado e aonde foi publicado. Então, a manchete, vocês viram que está sempre em letra grande, os protetores da fauna brasileira. Qual é o assunto? Falou do quê? Falou sobre a preservação do mico-leão-dourado. Qual é o destaque? Aquela pessoa, o que ela faz da vida? Foi criador de um projeto de preservação do mico-leão-dourado, né, que fez um trabalho de preservação. Qual é a finalidade? O que eu quero saber dessa entrevista? No caso, é me conscientizar sobre o trabalho de preservação. Às vezes eu quero ajudar a pessoa, né? Quero ajudar a pessoa no trabalho dela. O entrevistador, vocês viram aqui, né? Que é a Ana Sofia, de 8 anos, né? Vocês também têm essa habilidade de realizar uma entrevista. O entrevistado tem que ter o nome dele, a formação, que o nome dele é Ademir Coimbra Filho, ele é um especialista em primatas, na criação de macacos. Quando que foi publicado? Março, abril de 2020, foi tirado do Jornal Joca, da edição número 146. Então, só relembrando que a entrevista é uma conversa que a gente tem com uma pessoa de um determinado assunto, né? Que pode ser com o intuito de informar, de se aprofundar em um determinado assunto e poder comentar com outras pessoas. Essas são as referências bibliográficas, né? No caso, o que o professor utilizou como pesquisa para ajudá-los nesta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e possa ter ajudado na atividade do Caderno Trilhas. Precisei fazer essa edição por necessidade, ok? Forte abraço, bons estudos e arrasem na tarefa. Um abraço.